Boa noite. Boa noite para quem está entrando, para quem vai assistir essa live depois da gravação. Hoje eu vou receber o Topázio Neto, candidato a vice da chapa do Jean. Boa noite. Aguardar o pessoal aí entrando. Boa noite. Ó, aí um parente aí, Vergani. Aguardar o pessoal entrando. Caminhar aqui o convite para as pessoas. Boa noite, boa noite. Hoje eu vou receber o Topázio Neto, que é o candidato a vice pela chapa do Jean. Ele tava agora encerrando uma live. Provavelmente ele deve ter ido tomar uma água, porque ele estava desde as 7 fazendo outra live. Então, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Andréa Vergani, eu sou advogada, eu sou mãe da Martina, eu sou pós-graduada em Direito Público, eu tenho Legal Law Master em Direito Empresarial, eu sou auditora certificada pelo Instituto Lixo Zero. Esse ano eu fiz 2 cursos de formação de lideranças políticas, um pelo Renova BR e outro exclusivo para mulheres, um curso de Mais Mulheres na Política, do Instituto Alziras. Oi, Denise. Oi, Raquel. Que legal vocês aqui. Oi, Palermo. E o curso Mais Mulheres na Política, pelo Instituto Alziras, em parceria com a ONU Mulher. E então, enquanto o Topázio aí deve ter ido tomar a aguinha dela. Oi, Ana. Eu não posso deixar de falar que hoje, dia 3 de novembro, foi o dia da instituição do voto feminino. E esse direito, em 1930, ele não era absoluto e restrito, ele ainda tinha algumas restrições para as mulheres votarem. Então, acho que é um marco aí para a gente refletir um pouquinho. Eu sempre menciono porque a gente precisa ter noção desses dados, que a nossa Câmara de Vereadores hoje ela é composta por 95% de homens e apenas 5% de mulheres. A gente precisa mudar esse cenário. A gente perde para Afeganistão, Arábia Saudita e somos uma das piores democracias do mundo em termos de representatividade feminina na política. Então a gente precisa mudar isso. E hoje, dia 3 de novembro, é o dia da instituição pelo voto feminino. A gente lutou pelo direito de votar, lutamos pelo direito de podermos nos candidatar. E agora a gente precisa lutar também para sermos eleitas, porque não basta votar, não basta a gente se candidatar, a gente precisa estar lá também, precisamos estar representadas. E não só no poder legislativo, no poder executivo também, no judiciário também. Hoje, inclusive, aí está veiculando uma situação bem chata, que a maioria de vocês devem ter visto, e aí a gente percebe o quanto importa a representatividade feminina em todos esses setores, né? A Magda estava assistindo a live anterior também do Topázio, né? Eu tô aqui falando que ele estava terminando uma live, ele deve ter ido tomar uma aguinha aí, deixa eu ver se ele já entrou. Enquanto isso o pessoal vai entrando, né? Reta final de campanha, então é aquela correria, ele sai de uma live e entra em outra. E então, pra gente pensar um pouquinho nisso, voltar com responsabilidade. E já que, enquanto ele aqui ainda não entrou, que vamos votar, gente, o nosso voto tem valor, não vamos anular, não vamos votar em branco. Tem tantos candidatos capacitados esse ano, eu vejo aí candidatos a vereadores, a gente teve um aumento muito grande, né, aproximadamente 30% a mais de candidatos das eleições de 2016. E quantos candidatos capacitados? Então, vamos pesquisar, vamos se informar, vamos votar com responsabilidade, vamos votar. Mas vamos lembrar que votar é só o primeiro passo. Não adianta a gente, toda eleição, né, reclamar, mas a gente também tem a nossa parcela de responsabilidade, porque não basta votar, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que participar, a gente tem que se aproximar da política. Não há solução fora da política, a gente precisa se aproximar dela. E é esse recadinho que eu ia passar para vocês. O que eu fiz aqui? Eu tenho recebido demandas dos eleitores sobre alguns assuntos. Eu compilei aqui alguns assuntos para trazer, para discutir com o Topázio. Alguns dos principais assuntos eram muitos. Eu fiquei tentando aqui como fazer para
ia ter que excluir alguma coisa, a gente não vai conseguir falar sobre tudo, mas eu separei os principais assuntos que mais apareceram de demandas dos eleitores que eu tenho conversado, as principais questões que eles têm trazido, e muitas delas se repetem. Então aqui eu listei para conversar com o Topázio, para ele trazer um pouco aí da visão do que eles estão propondo, dos projetos deles, e vamos ver o que ele tem para apresentar para a gente. Eu já conversei com ele, ó, o Topázio entrou, já conversei com ele um pouquinho pessoalmente, né? Mas foi rápido, foi breve, no café da manhã, umas semanas atrás. Já vou chamar ele aqui. Olá, Boa noite, tudo bom? tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo. Primeiro quero agradecer, né, a sua presença. Eu sei que o senhor estava em outra live aí, né? Saiu de uma live para entrar em outra. Então, agradecer a disponibilidade aí, dizer que é uma honra. Eu conheci pessoalmente, rapidamente, né, há poucos dias, mas as pessoas que eu conheço e que acompanharam a sua trajetória e que lhe conhecem pessoalmente, realmente teceram muitos elogios a seu respeito, de uma trajetória realmente muito íntegra, muito correta e de sucesso aí. Então, é uma honra estar aqui essa noite com o senhor para a gente conversar um pouquinho aí sobre os projetos aí para a próxima gestão. Ô, André, o prazer é todo meu. Provavelmente falar só com os meus amigos para me elogiarem tanto assim, mas... Tem um aqui que já te elogiou, tá? O Luiz Palermo já mandou aqui, ó. Manda um abraço pro meu amigo Topázio. Pois então. Que bom, que bom. Quando a gente chega com 58 anos, é bom que as pessoas, pelo menos, não falem tão mal de você, né? É prova que você foi passando pela vida e deixando coisas boas. Mas o que mais me interessa hoje, nessa live aqui, é conhecer um pouquinho você também, as suas propostas, as pessoas que te apoiam, de que maneira uma Câmara de Vereadores alinhada com a Prefeitura pode realmente fazer dessa cidade uma cidade que todos nós sonhamos, né, André? Você é muito jovem, mas a gente acompanha Florianópolis há muitos anos e Florianópolis vem se transformando numa cidade especial para você morar. E agora, sob a liderança do nosso prefeito, quando o grande foco é inclusão social e redução de desigualdades, nós estamos dizendo o seguinte: nós queremos uma cidade boa para todos, não é uma cidade boa só para um pedaço da cidade, é uma cidade boa para todos. Por isso que o prefeito começou, as obras que foram feitas começaram da periferia para o centro da cidade. Ele foi buscar aquelas regiões da cidade que mais precisavam de apoio, de suporte, de obras, e por lá ele começou. Então, acho que isso é bem interessante, acho que a gente vai poder explorar um pouco aqui na nossa live. Ah, ótimo trazer esses dados. Eu estava falando aqui um pouquinho antes do senhor entrar, que é tanto assunto para a gente conversar, né? O senhor também tem uma trajetória incrível, eu estava assistindo um pouquinho da outra live, tem muita experiência para passar, e eu estava pensando o que a gente ia focar nessa live. E aí, então, eu peguei algumas demandas que os eleitores têm me trazido, e tem se repetido, né? E aí trouxe algumas delas para a gente conversar a respeito. E claro que pelo tempo a gente não vai conseguir falar sobre tudo, mas pelo menos a gente poder falar aí pelos principais, as principais demandas que têm chegado até mim, porque esse também é um papel do vereador, então eu já estou treinando para quando eu estiver lá na Câmara de Vereadores. Olha, eu acho que esse é o principal papel do vereador, porque é o vereador que vai estar lá na comunidade, lá na base eleitoral que o ajudou a eleger, levantando as principais demandas, como eu digo, as principais oportunidades, e mais que isso, né, André, ajudando na solução. Porque muitas vezes a solução está na própria comunidade, né? Se você perguntar, a comunidade sabe o problema e sabe a solução. É só uma questão de você organizar um pouco as ideias ali e trazer uma solução mais ou menos encaminhada, né? E também lembrar sempre, eu gosto muito de falar isso, inclusive em época de eleição, que todo mundo tem responsabilidade, né? O cidadão também tem. Então, às vezes, a gente cobra muito do poder público, mas a gente esquece de fazer a nossa parte, né? Então, não adianta só o poder público fazer e o cidadão não fazer e vice-versa. Então, é um conjunto
E por isso que eu falo muito que é importante as pessoas se aproximarem da política, as pessoas participarem da política, as pessoas começarem a se interessar mais, a gostar mais da política, porque a gente precisa da política, a política está no nosso dia a dia, então não adianta a gente dizer que não gosta de política, que nada muda, porque isso, quanto mais as pessoas se afastarem da política, mais vai continuar as coisas que a gente não gosta na política, né? Então a gente precisa se aproximar e participar. E como boa advogada, né, você sabe que nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente quer. Claro. A gente consegue fazer aquilo que a lei deixa, né? Então, e também a sociedade não evolui na mesma velocidade ou melhor, a lei não evolui na mesma velocidade da sociedade. Então, o gestor público tem que fazer esse equilíbrio, e eu acho que ele é possível a partir do momento que você se abre a ouvir, discutir e achar alternativas, porque às vezes a solução ideal é uma solução impossível por conta da legislação ou por conta de outros aspectos. Mas tem uma solução possível, né? Aquela que você consegue fazer. Então vamos até lá e dali em diante é mais um passo, né? Então acho que esse teu perfil de advogada me parece que é um perfil bem interessante, porque isso é nato do advogado, né? O advogado pega lá a Constituição de 88 e vê que nós temos, sei lá, vou chutar, 180 direitos e 9 obrigações. Como é que o poder público, né, consegue administrar desse jeito, né? Que às vezes até para você pedir para a comunidade se apoderar do equipamento público, no sentido de ajudar a conservar e tal, às vezes ainda você tem alguma dificuldade para que isso aconteça, né? É por isso que eu falo muito até que um dos meus projetos é um pouco isso, né? Essa educação política, mas essa educação política no sentido de aproximar mesmo, né? Hoje a população está muito distante da política. E isso é um problema, é um desafio muito grande, né? Porque quanto mais as pessoas se afastarem da política, mais vai ficar difícil essa conversa, né? Mas por isso que estamos aqui hoje. Já estou aqui com a minha listinha aqui do que vamos lá. Os aí estão pleiteando, estão demandando, estão perguntando. Todos temas desafiadores, como o senhor falou, a gente sabe que não é fácil resolver, que tem a questão legal, que tem, né, vários desafios aí, mas com certeza a gente consegue sentar, conversar e melhorar. Se comparado com a situação que está agora, sempre dá para melhorar, né? Então, uma questão que o pessoal tem trazido bastante é a questão do turismo, né? Até eu vi agora, tu estavas falando um pouquinho na outra live, para a gente conseguir trazer aí um turismo criativo, um turismo durante o ano inteiro, um turismo esportivo, cultural, gastronômico, enfim, né? Tem tantos vieses e áreas de turismo que a gente pode explorar, que a nossa cidade pode explorar, para que a gente tenha esse turista o ano inteiro, trazendo investimento para dentro da cidade, né? Ajudando a desenvolver, trazendo empregos, né? Enfim, o turismo aí é uma das áreas aí que Floripa tem, que a gente pode, com certeza, melhorar e fomentar ainda mais. Eu concordo absolutamente contigo. O turismo em Florianópolis tem na cidade um belo produto, né? Se a gente for pensar, André, a gente tem 42 praias. Há alguns metidos aí que dizem que são 100, né? Porque quebraram as praias, chegaram ao número de 100. Mas vamos pegar a marca histórica das 42 praias, já são bastante. Aí você tem mais de 60% da área da cidade com Mata Atlântica preservada. E, portanto, você tem um conjunto de trilhas ecológicas ímpar, quer dizer, não tem outro lugar que tenha tantas trilhas com tantas belezas como a gente tem aqui. Aí você vai para a gastronomia. Nós temos uma gastronomia que vai da nossa gastronomia açoriana, baseada em frutos do mar, peixe, moluscos, etc., até a gastronomia que a gente importou dos paulistas, dos gaúchos, da churrascaria, das pizzarias e assim por diante. Aí você tem toda a questão cultural, né? Você tem, por exemplo, o movimento do boi de mamão, que tem aqui, tem um pouquinho no Paraná, um pouquinho no Rio Grande do Sul, e depois lá no Nordeste com outra característica, mas nós temos que valorizar aqui na nossa cidade. Aí você tem o turismo religioso, né? Com a Festa do Divino, por exemplo, que acontece todo ano em todas as comunidades da ilha. E aí, o turismo esportivo, né? A gente pega alguns eventos mundiais aqui na cidade que trazem milhares de pessoas para cá, e sem falar no turismo de negócios, né? Que Florianópolis é um destino para turismo de negócios fantástico. Agora, o que eu acho que falta? A prefeitura já fez uma boa parte disso e talvez a gente tenha que continuar. Organizar essa engrenagem
para que um evento comece quando o outro está acabando, né? Então, você terminou o evento de advogados na sexta-feira, eu tenho que te oferecer para o final de semana uma programação em Florianópolis para você ficar aqui sábado e domingo, né? Eu brinquei lá com o Juca na outra live. É que nem quando você vai comprar um vestido novo e a vendedora te vende o sapato e a bolsa, né? Venda agregada, né? Então, se a gente já tem o turista aqui com a gente, fazê-lo ficar mais 2 dias, imagina, se ele ficar, se a gente conseguisse, por hipótese, mais 2 dias de todo turismo, você cresce o movimento turístico só com o mesmo cliente, nem precisa trazer outro cliente. É o mesmo cliente que fica aqui. Então, essa organização de transformar o turismo numa plataforma de negócios e entretenimento, acho que é uma visão moderna do processo e que a gente pode reunir os diversos atores que estão na cidade, pessoas que trabalham com turismo, que trabalham com eventos, que trabalham com hotel, com restaurante, com cultura, etc. E a gente organizar esse grande calendário, que eu digo, de 52 finais de semana do ano, onde quando você comprar a sua passagem aérea em fevereiro para vir num evento aqui em agosto, você saber que no terceiro final de semana de agosto vai ter um evento XYZ na cidade. E você pode se programar, né? Não adianta você saber que tem um evento só quando você chega aqui, né? Porque aí você já comprou passagem de volta, né? E nada funciona. Perfeito. Não, esse calendário anual, um calendário anual e que todos os meses tenham algum tipo de evento de médio, grande porte, eu acho que a gente tem total condições de fazer isso, a cidade tem condições de fazer, mas aí eu também não posso deixar de falar que a gente precisa fazer isso com responsabilidade, a gente precisa pensar na estrutura, e aí como a gente está falando de turismo, eu já vou puxar um pouco a questão do saneamento básico. A questão aí é um problema no sul da ilha, é um problema no norte da ilha, com o Rio Capivari. E, além disso, também tem a questão, fora a questão do tratamento do esgoto, que isso... Por que eu puxei o link com o turismo? Porque isso atrapalha no verão o turismo, né? Porque o turista que vem e encontra a praia suja, com esgoto, provavelmente ele não vai retornar. E aí, além do tratamento de esgoto também, tem a questão dos índices de perda de água, que Florianópolis tem um índice de 42% na distribuição de água. Então, é um índice aí também que supera a média nacional, que a gente também não fala tanto quanto o tratamento de esgoto, mas que também é um índice que a gente precisa melhorar e muito. Então, eu já vou trazer esse link aí, porque as pessoas também têm questionado muito, né, o desempenho da Casan. Eu sei que também, como a gente estava conversando, não é tão simples assim, né? Mas eu acho que saneamento é uma discussão importante. Importante por quê? Nós somos uma ilha, os nossos rios na ilha são todos rios de categoria tal que você não consegue nem jogar efluente tratado neles, né? Só alguns rios é que você consegue tratar o efluente e jogá-lo lá com 95, 96, 97% de pureza, porque outros da categoria dos rios nem permite que você coloque, devolva a água para lá, a água tratada, né? Só que a gente não produz água. Então, imagina que todos os meses a gente importa 70% da água que a gente consome e essa água tem que ir para algum lugar, né? Em parte da ilha, isso vai para fossas sépticas, né? Você coloca toda essa água para debaixo da areia, para debaixo da terra, esperando que a areia filtre e que isso saia em algum braço de rio, alguma área da cidade. Então, não tem muito jeito. Nós vamos ter que enfrentar o problema de frente, né? Agora, você pega lá o sul da ilha. Tem uma discussão eterna lá no sul da ilha com relação ao emissário submarino, né? Então, uma comunidade quer, outra comunidade não quer. A Casan traz os argumentos técnicos, mas não são suficientes para convencer a população. A população não tem outros argumentos que consiga convencer a Casan. E, em algum momento, nós vamos ter que sentar e vamos ter que ver o seguinte: peraí, vamos lá. Vamos fazer um jogo aqui de ganha e perde, né? Porque se eu não tiver determinado equipamento, qual é a alternativa que eu tenho a isso, né? A alternativa que eu tenho é continuar jogando o efluente não tratado no riozinho, lá no Campeche, como acontece em muitos lugares, ou ficar jogando lá na Tapera ou em alguns outros lugares. Eu acho que essa é uma discussão importante que a cidade vai ter que ver. E aí tem gente que diz assim: ah, mas essa solução não é segura. Gente, cada problema na sua vez. Vamos primeiro achar a solução, depois vamos montar como se chama, uma governança tal, para que aquela solução que foi feita tenha fiscalização, tenha processo, tenha método, etc., para que ela se torne segura, né? Se fosse assim,
ninguém construía uma usina nuclear para gerar energia, ninguém tinha uma série de equipamentos no mundo porque não são 100% seguros. Não estou dizendo que não seja, só estou dizendo que a discussão tem que ser mais técnica do que muitas vezes até ideológica com relação à solução. E eu não defendo aqui nenhuma solução porque não as conheço. O que eu defendo é, vamos sentar, vamos ouvir os técnicos, vamos ouvir a população e vamos achar alternativa. Nós não podemos ficar numa discussão eterna de qual é o melhor sistema e, por isso, não ter nenhum sistema. Continuar jogando o nosso esgoto onde a gente tem que jogar, etc, etc. Né? E apesar que a prefeitura ajuda muito a Casan nesse trabalho de fiscalização, a gente sabe que ainda tem muitas regiões da ilha que as pessoas têm que se conectar na rede. Muitas vezes a rede passa na frente da casa do cidadão e ele não se conecta na rede, continua usando o sistema anterior que ele tinha de esgoto. Então tem aí, como você falou, André, todo um trabalho de educação, todo um trabalho de conscientização. Não é um tema simples, mas é um Precisa de tema uma ação coordenada, né? a ser enfrentado, a ser enfrentado. Precisa de uma ação coordenada aí e como o senhor falou, tem horas que a gente precisa que a melhor decisão é decidir, né? Porque senão fica nessa, né? O que é melhor e não se faz nada, né? Vai ficar na vida toda assim. É isso mesmo. Mas eu concordo contigo que esse é um tema importante e é bacana que você está estudando e se interessando por ele, porque você na Câmara de Vereadores pode ajudar muito nessa discussão, né? Porque você tem a base eleitoral, você tem as pessoas, você pode promover essa discussão, audiência pública, a gente conversar sobre isso, né? E cobrar da nossa concessionária, que é a Casan, qual é a solução técnica. E olha, e a Casan tem um corpo técnico absolutamente diferenciado. Quem conhece sabe que os profissionais da Casan são muito capacitados. Então, naturalmente, eles têm solução, ou que eles já pensaram, ou em alguma parte do mundo que eles já viram. Porque esse problema, né, André, não é nosso, não é exclusivo nosso. Pensa Singapura, que é uma ilha mais ou menos do tamanho da nossa, só que tem lá milhões de pessoas e não milhares. O que eles fazem com o esgoto lá? Né? Tem alguma solução? Tem. Então, vamos atrás, vamos ver, deve ter solução para isso. E aí tem duas questões aí que o senhor falou que é papel do vereador também, né? O vereador pode convocar audiência pública. A audiência pública do meu ponto de vista, é um instrumento de participação popular ainda muito subutilizado. A gente pode utilizar muito mais. Mas também, quando existe audiência pública, é para a participação da população. Então, se não tiver a participação, também não se tem o resultado esperado, né? E aí, claro, entra outro papel do vereador também, que é a questão de fiscalização. Um dos principais papéis aí do vereador também, do meu ponto de vista. Então, fiscalizar, inclusive, o contrato com a Casan e cobrar também, né? Cobrar soluções, cobrar que o índice de perda de água não seja tão alto como está sendo na distribuição, porque é 43% de água potável. Não pode ser 30% no Brasil e Florianópolis ser 43%, né? Não faz sentido. Se for o caso, enfim, aplicar as penalidades previstas em contrato, mas como a gente estava falando, não é tão simples assim, né? Aqui eu estou falando a teoria, a prática a gente sabe que é diferente, porque tem vários desafios assim aí a serem enfrentados e não é uma solução que vai se encontrar e vai se dar de uma hora para outra. E quando a gente fala que não é tão simples assim, não é que a gente está fugindo da responsabilidade. A gente só está dizendo o seguinte, olha, não adianta você querer ter soluções simplistas para problemas complexos. Né? Se os problemas são complexos, você vai ter que se debruçar sobre eles e estudá-los. Não adianta, né? Às vezes tem gente assim, tal coisa, não, faz isso. Bom, mas peraí, faz isso. E todos os aspectos que envolvem o faz isso, né? E a gente tem que ter responsabilidade como gestor público, porque você está fazendo com o dinheiro do público, né? Então o dinheiro não é seu. Quando eu faço uma reforma na minha casa que não deu certo e eu mando derrubar, o problema é meu, porque o dinheiro era meu. Quando eu faço na prefeitura, o dinheiro é teu, não é meu. Né? Então, e eu estou fazendo aqui a advogada do diabo. Bom, primeiro porque advogada já é a minha profissão, né? E segundo porque eu acho que é isso, né? Os eleitores trazem a demanda para a gente. Então aqui eu estou no papel de realmente questionar para a gente conversar, né?
sobre isso, não é, Claro. Não. né? Não é Eu algo também não que tenho, eu também não tenho compromisso em ter todas as respostas. Então, vamos lá não, e vamos falando. sim, porque, claro, porque é o que o senhor falou também, né? São questões complexas que demandam estudos complexos e a gente está aqui, tem pouco tempo, tem vários outros temas aqui que eu quero Sim, trazer. Então, a gente pode está vir. aí conversando sobre as demandas que eu estou recebendo aí também, porque acredito que o senhor estará lá em 2021 e eu também. E aí já estou te adiantando aqui a nossa conversa que a gente vai ter aí pelos próximos meses e anos. É, isso aí, isso aí. Boa, boa. Outra questão que tem me trazido bastante. E eu quero falar ali, antes acho que foi o Fernando que falou, que eu estava falando do turismo e aí eu puxei a questão do saneamento básico e mencionei o turista, né? Mas com certeza o Fernando aqui chamou minha atenção com razão na minha fala, que não é só para o turista, né? O saneamento Não, básico para a qualidade de vida da sim. população que vive aqui, A acima de tudo. cidade, a cidade tem que ser boa para a gente, né? Se ela for boa para a gente, ela é boa para o turista, né? Exatamente, perfeito. Então, obrigada, Fernando, aí, que às vezes a gente fala é a força da expressão, mas obrigada, tem É. toda a razão. E aí, outra questão também que tem Ó, a Ju entrou aqui, a Ju é da área de turismo ali que a gente falou. A Juliana, eu fiz uma live com ela também, ela fala bastante sobre o turismo criativo, foi super interessante. Pessoal, se É. vocês tiverem alguma dúvida aí, pergunta também, vocês podem me escrever que eu vou perguntando aqui. E outro assunto que eu queria trazer, que também é complexo, né, e a gente não vai aqui exaurir ele nessa live, mas é a questão das construções irregulares, né, pelo perigo que é das construções, por todas as consequências que ela traz, né, afetando a qualidade de vida dos moradores. E Uhum. outra questão que muitas pessoas têm me trazido é a questão da burocracia. Muitas pessoas querem regularizar, querem fazer dentro da lei, mas não conseguem. Claro, não são todas, mas eu estou dizendo aqui que É. existem os dois lados. Eu ouvi os dois Sim. lados. Então, as pessoas que reclamam das construções irregulares, realmente, porque visualmente não é bonito, porque traz diversos tipos de problemas sociais, enfim, estruturais. E também as pessoas que estão tentando ou tentam construir dentro da legalidade ou tentam regularizar e não conseguem por conta da burocracia que é. Sim. Então, esse Sim. também é um problema que apareceu bastante, né? Não foi uma outra vez, por isso que eu estou trazendo aqui. É um problema que parece recorrente para a gente também aí conversar um pouquinho e ver o que a gente pode melhorar aí a partir do ano que vem. Bom, eu acho que essa questão da ocupação irregular do solo, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que por trás de uma ocupação irregular tem vidas de pessoas ali, né? Tem famílias, tem pessoas que muitas vezes não tiveram opção, que tiveram que morar em condições que não são as mais adequadas, tal. Então, é um problema que a gente tem que encarar sobre diversos aspectos, não só sobre o aspecto do solo, mas tem o aspecto das pessoas que estão ali. E você, como advogado, eu aprendi isso recentemente, até alguns anos atrás, você não tinha muita solução, né? Mas tem uma lei de 2016, que é a lei do REURB, que permite que a prefeitura faça o reordenamento do solo a partir de algumas características e talvez assim de maneira muito simplista eu poderia dizer tentando validar aquilo que foi feito de maneira irregular até determinado período da história, até final de 2016 ou 2017. Então assim, a situação que estava posta até lá é uma situação que, opa, vem cá, vamos resolver isso aqui, vamos... Porque senão, de novo, né, a gente vai ficar o resto da vida na discussão do, né, eu brinco, né, o Tostines, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Isso é uma propaganda da minha época, do Tostines, a bolacha. Então, nós temos que enfrentar essa questão das condições irregulares com base no REURB. Eu vejo que tem candidatos a prefeito dizendo que a partir de 1º de janeiro vai regularizar todos os terrenos na ilha. Puxa, é uma insanidade tão grande que uma pessoa dessa fala que não se deu o trabalho de parar um minuto para entender o que ele está falando. Nós vivemos... no passado, nós tínhamos a discussão da ilha oceânica, se era possível fazer uso capião na ilha oceânica ou não era. Depois da Constituição de 88, isso foi pacificado, mas o processo de uso capião ele veio sendo melhorado ao longo do tempo. Agora Simplificado. você faz até no cartório, simplificado, se houver consenso dos teus extremantes. Né? O processo de uso capião é um grande projeto de distribuição de renda. Né? Um terreno de posse, quando vira com escritura pública, naturalmente ele cresce 20%, 30%, 40% o valor dele, porque você pode empreender, você pode ter um alvará de construção, uma série de coisas. Então,
é um problema sério na ilha. Penso que, à luz da legislação do REUB que existe, a Prefeitura já fez ensaios e já fez regularizações no mandato passado, e a gente tem que intensificar no mandato futuro, né, para resolver a ocupação do solo, resolver as famílias que estão ocupando esse solo irregular, e nas áreas de preservação permanente, etc., o problema é mais complexo ainda. Como é que você faz para resolver aquelas invasões que você tem em parte da ilha, daquelas pessoas que moram lá, que você não pode simplesmente pegar as pessoas, botar na rua e derrubar a casa, né? Se você pega essa casa sendo construída no estágio inicial, é uma coisa. A pessoa morando dentro da casa com a família, etc., você sabe como advogado que até juridicamente para tirar uma família dessa de dentro de casa é uma novela mexicana, né? Mas assim, a prefeitura tem que ser incisiva, firme em definir os padrões, traçar um limite e, a partir daquele limite, evitar que novas ocupações sejam feitas, dando condições para as pessoas que precisam morar ter, de alguma forma, a possibilidade de morar, etc, etc. Né? Às vezes tem algumas ilusões, né, André, que as pessoas ouvem falar: ah, Florianópolis é uma terra de oportunidades, não sei o que e tal, e o cara se manda lá de um outro lugar qualquer, vem morar para Florianópolis, quando ele chega aqui, ele descobre que as oportunidades que tem aqui são oportunidades que não tem, que não fecham com as habilidades que ele tem como trabalhador. E aí ele não consegue emprego, aí ele vai morar em alguns lugares que não deveria morar, em condições que não deveriam ser, e assim por diante. Então, de novo, é um problema complexo que exige uma municipalidade criativa, uma municipalidade diligente, uma municipalidade que queira resolver o problema de maneira técnica, né? Puxo aí também, que você conhece bem, o nosso plano diretor. Nosso plano diretor está há anos para ser aprovado, né? O plano diretor poderia contemplar alguns aspectos dessa ocupação irregular e que poderia facilitar na solução do problema. Eu acho que aí, mais uma vez, é o que tu falou, não existe uma solução simplista, né? É preciso uma ação coordenada, a gente precisa de política habitacional, a gente precisa melhorar a fiscalização também, os números de fiscais, a gente precisa da educação da população, também conscientização. Então, mais uma vez, aí é uma ação coordenada e que passa também pela conscientização da população também. Sim. Mas, como tu falou também, existem pessoas, claro que a gente sabe que não tiveram condições, e aí uma política habitacional talvez também ajudaria. Aqui veio O Gabriel mencionou a questão da saúde pública, problemas de atendimento nos postos de saúde. E aí eu quero fazer um link com outra demanda aqui de eleitores que eu recebi. Eu tive contato, assim, tenho contato com pessoas com deficiência e de mães, muitas mães que têm filhos com autismo ou com síndrome de Down. E uma questão que eu conversando com essas mães e elas falaram que, por exemplo, uma dificuldade que se tem, por exemplo, num posto de saúde, muitas vezes os profissionais da saúde não sabem tratar o que é aquela doença. Elas falaram dessa dificuldade também aí na educação, essa falta de conhecimento dos próprios profissionais da saúde, da educação, em relação a esse tipo de situação. Então, essa necessidade de inclusão, acho que passa aí por capacitação dos profissionais da saúde, da educação, mas aí a pergunta dele foi mais a questão, eu acho, né? Eu só puxei o link já para aproveitar, foram demandas que eu recebi, de necessidade de uma inclusão maior, mas ele perguntou aqui da saúde pública, o problema de atendimento nos postos de saúde. Sobre a questão da inclusão da pessoa com deficiência, da criança com deficiência, essa semana o nosso secretário de Educação, Maurício Pereira, fez um artigo no jornal onde ele coloca que quando ele assumiu a gestão dele há 4 anos atrás, nós tínhamos 400 crianças com deficiência na rede municipal. E hoje já são 1.400 crianças que estudam na rede municipal. Então, houve uma inclusão aí de mais de 1.000 crianças com algum tipo de deficiência na rede municipal de educação, né? O que prova que está no caminho certo. Se a velocidade é adequada, se não é, e as mães têm essa percepção, muitas vezes melhor até do que o setor público, aí a gente pode discutir, mas mostra que o caminho e a evolução é nesse sentido, né? Sob o ponto de vista da saúde, cada vez que você tem um problema de recessão econômica,
e as pessoas de alguma forma perdem emprego, ou mudam de emprego, ou têm seu nível de renda mais baixo, muitas vezes as pessoas perdem seus planos de saúde, que é uma mazela quando você tem aí uma onda de desemprego, né? E as pessoas passam de trabalhar numa empresa, digamos assim, com carteira assinada e alguns benefícios de plano de saúde, passam a ser microempreendedores individuais ou a empreender na sua própria atividade, mas perderam o plano de saúde e, portanto, têm que usar o sistema municipal ou o sistema público de saúde, que, aliás, é muito bom para grande parte da população. E Aqui aí em eu vou Florianópolis... até fazer um adendo para não parecer aqui também que eu tô trazendo os questionamentos. Eu recebi muitos elogios também de pessoas que são atendidas Sim, no posto de saúde e que sim, realmente falaram que houve uma melhora é, muito grande. E eu é, até como advogada, e aí clientes meus que são atendidos pelo posto de saúde e que realmente tem um atendimento assim excelente, de qualidade mesmo. Uma é, delas trouxe um laudo para mim, assim, todo detalhado. Eu falei, meu Deus. Ela assim, não, a minha médica do posto de saúde, olha, o atendimento lá, ela mora na Trindade, se não me engano. é, E realmente, muito elogios. Então, eu também vou trazer aqui, né, gente? ponto Eu positivo, né? Não, e outra... não, tem vários, né? A gente sabe tudo que a gente cresceu Sim, nos últimos 4 anos e é e por isso aí que é possível que o G ganhe em primeiro turno. Então, acho que quando é bom, a gente também tem que falar. É só porque eu é, estou e eu... trazendo os questionamentos dos eleitores, Sim, né? sim, Estou sim, fazendo não, meu mas eu acho papel. que tudo na vida pode ser melhorado, né, André? Eu acho que Claro. a gente nunca deve se contentar com aquilo que a gente tem, a gente sempre quer ter mais. Então, por exemplo, o nosso sistema de saúde básica, através dos agentes de saúde pública que vão na casa das pessoas, o posto de saúde é parte dessa conexão. Muitas vezes, quando o agente de saúde vai na casa da pessoa, ela identifica a demanda, ela leva para o posto e assim por diante. A implantação que nós fizemos, nós não, o Jean fez agora, nessa última gestão do Alô Saúde, onde mais de 60 mil consultas por telemedicina foram feitas de março até agora. Você imagina, 60 mil consultas foi tirar 60 mil consultas presenciais de dentro dos postos de saúde. Então, nós podemos, na próxima gestão, ampliar ainda mais esse serviço, porque você consegue ter mais especialistas, você consegue marcar suas consultas, aproveitando a tecnologia junto com a saúde, dá mais conforto para o cidadão, ele vai saber se o caso dele é urgente ou não é urgente, se ele pode esperar ou não pode esperar, ou se o médico vai entrar com ele no smartphone, como esse que nós estamos aqui. Você põe, se você fosse médico e eu paciente, pronto, nós estamos fazendo uma consulta aqui. Então, acho que essa tecnologia vai nos ajudar bastante na questão da saúde. E mais a mais, a reforma e ampliação de todas as UPAs e postos de saúde que foram feitas nos últimos 4 anos vão nos dar a saúde no novo patamar a partir do ano que vem. Né? Porque, lembrem, quer dizer, reforço que a gente passou os últimos 4 anos reformando, né? Reformando postos de saúde, construindo UPAs, etc., capacitando os servidores da saúde, que são servidores valorosos, né? Porque o servidor da saúde está lá diuturnamente atendendo a população em época de pandemia, em época de não pandemia, etc., etc., né? Com a demanda crescente, porque as pessoas perdem os empregos e vêm para a área de saúde pública, né? Então você cresce a demanda. É uma outra coisa que acontece, André, nas creches públicas. A gente nunca consegue dizer que zerou as vagas, porque quando a gente zera as vagas da creche pública, e nesse momento está zerado, não tem demanda a ser atendida, porque foram construídas 5 mil vagas na creche pública, mas aí a creche é tão Ano boa. passado eu não consegui vaga para minha Ano, filha, não, mas tudo ano bem, né? Tem passado? pessoas que. Pois Aqui é, na Rio Branco. depende da região. Ah, ali na Rio Branco, do lado onde eu trabalhava ali. Agora, o que acontece? Quando a creche pública é de excelente qualidade, a mãe que tem um filho na creche particular e a situação está dura, ela tira a criança da creche particular e vem para a creche pública, querendo uma vaga na creche pública, portanto, a demanda por vaga volta a crescer. Então, são as dinâmicas do atendimento à população que fazem parte de uma administração responsável e nós queremos enfrentar com muita clareza, muita transparência, muita parceria com todos os agentes, porque é isso que faz uma cidade melhor. E aí eu vou trazer 2 projetos aqui, talvez audaciosos, talvez não, mas para já ir plantando a sementinha, porque ano que vem estaremos lá nós dois. Um
um deles até é uma demanda aí recente que acho que todas as mães, eu tenho uma filha de 2 anos, na época, que estão em grupos de WhatsApp, enfim, receberam um vídeo de uma mãe falando do teste do pezinho, que a doença do filho dela poderia ter sido detectada. E aí eu fui pesquisar e realmente tem municípios que já o teste do pezinho já abrange outras doenças, né? Porque a gente sabe que tem um pedido para que isso aconteça em nível federal, mas ainda está longe de ser aprovado. Então, eu vi que tem estados que já têm isso e que tem municípios que têm isso também. São Paulo, Rio de Janeiro, o Distrito Federal. Então aí também eu acho que fica... Já vou plantar essa sementinha aí de que a gente possa ampliar as doenças detectadas aí pelo teste do pezinho na rede pública municipal de Florianópolis. E a gente que é pai e mãe sabe da importância do teste do pezinho, né? O teste do pezinho são 3 níveis de teste do pezinho, né? Tem o nível básico, que é aquele que o SUS paga para todo mundo, né? Brasil inteiro, que detecta lá talvez as 8 ou 9 doenças, 6 ou 7 doenças que 90 e tantos % da população poderiam ser identificadas. Depois tem o intermediário, que eu acho que é esse que você está falando, que em alguns lugares já se oferece o teste intermediário. E depois você tem um teste top, que vai buscar 48, 50 tipos de doenças diferentes, que normalmente é oferecido só em maternidades particulares, porque o custo é mais elevado, etc, etc. Eu te confesso que eu não sei qual é o que a prefeitura oferece, mas acho que esse é um tema muito relevante e vou me interessar muito por esse tema a partir do ano que vem, para a gente tentar entender qual é o teste que a gente oferece, qual é o tamanho dessa demanda de teste, porque às vezes a gente está falando, né, André, de uma mudança de padrão de teste, de um teste básico para o teste intermediário, mas que no volume que você tem, que acaba não sendo tão grande, é um custo muito pequenininho pela vantagem que dá para as mães de poder ampliar o espectro de investigação de uma eventual doença do seu neném, né? Com certeza. E depois, lá na frente, a saúde pública acaba economizando em tratamentos. Enfim, essa mãe vai poder trabalhar porque esse filho vai ter uma condição melhor e uma autonomia melhor. Enfim, né? É a prevenção, tu descobrir com antecedência, né? E ter um tratamento, um diagnóstico precoce, um tratamento, claro. Tá, vamos lá. O que mais que eu trouxe aqui? A gente podia falar um pouquinho também do empreendedorismo aí. A gente sabe que por conta da pandemia, né, principalmente aí os micros, os pequenos empreendedores e os individuais aí sofreram bastante, mas não só eles, né? E a gente pensar aí o que a gente pode fazer para o ano que vem para fomentar esse empreendedorismo, para dar um respiro para esses empreendedores, além de fomentar o turismo, como a gente estava falando, que eu acho que já vai trazer muito investimento para a cidade, mas como tu é empreendedor, eu vou deixar tu falar, porque esse assunto é contigo. Bom, Florianópolis tem que ser uma cidade amiga do empreendedor. Ah, Topaz, mas você quer que a cidade privilegie o empresário? Não é isso. Uma cidade amiga do empreendedor é uma cidade que está aberta para trazer para cá novos investimentos. Quando vem um novo investimento para a cidade, esse investidor vem para cá para gerar um negócio, para gerar emprego, para aumentar a renda, para alugar um edifício, para reformar, para comprar serviço, para pagar impostos. É isso que nós queremos. Então, a prefeitura tem que ser uma plataforma para facilitar a vida de quem quer empreender, porque é o único jeito que nós temos de gerar emprego e renda. A prefeitura, ela vive do dinheiro do pagador de imposto. Quanto menos dinheiro do pagador de imposto eu usar, e usar mais adequadamente, melhor. Então, não sou eu, prefeitura, que vou gerar emprego e renda. Eu só facilito a vida de quem vai gerar. Na gestão que está se encerrando agora, o Jean criou o Floripa Fácil. Em 4 horas, você abre uma empresa em Florianópolis para 600 tipos de atividade. Isso é ovo de Colombo, isso é único no Brasil inteiro. Então, imagina, se você quer abrir um negócio, você vai abrir aqui ou vai abrir em outra cidade que leva 4, 5, 10 dias para abrir. Então, já é um primeiro momento. Com certeza. Foi incrível esse projeto, essa iniciativa. Liderado pelo nosso secretário Juliano. Então, essa facilidade para o empreendedor é o início de todo o que a gente chama de um ecossistema, né? De um sistema de várias partes que faz com que a cidade possa gerar cada vez mais novos negócios. E o bom, André, é que a gente só consegue gerar negócios limpos. Turismo, tecnologia, comércio, serviço. Nós não temos indústria na cidade, nós não temos atividades poluidoras. Nós temos todas as atividades que nós temos
se bem controladas, são atividades sustentáveis, que só reforçam o nosso conceito de cidade. Porque, como eu costumo dizer, tudo que você tem em Florianópolis, metade do que você vende é a cidade que vende para você. Porque a pessoa que está aqui, ela fica tão feliz de estar em Florianópolis. Se você tem uma loja de roupa, ela entra na tua loja feliz da vida. Se você tem um restaurante, ela entra no teu restaurante feliz da vida. E você nem paga muito para a cidade para ela te ajudar a vender tudo que você faz. Então, nós temos uma oportunidade boa, sim, de ajudar o empreendedor na capacitação de jovens, na facilidade da vida dele dentro da cidade. Nós estamos criando agora um pró-cidadão, equivalente ao pró-cidadão, só para empresas. Ali perto da Fiesc, no Itacurubi, vai ter lá toda uma repartição pública só para atender o empreendedor lá. Tudo que você quiser da tua vida de empreendedor na cidade, você vai lá e lá você vai atender e vai sair de lá com o teu problema resolvido. Nós temos hoje 44 mil microempreendedores individuais em Florianópolis. Proporcionalmente, é uma das cidades que mais tem isso no Brasil. E nós temos o Banco do Empreendedor, por exemplo, que oferece a juros zero, valores emprestados para esses empreendedores, que eles podem devolver aí em 10, 12 parcelas, né, a juro praticamente zero. Então, é uma cidade que já vem se preocupando com isso, e eu me arrisco a dizer que na nossa próxima gestão, se o eleitor nos der essa oportunidade, nós vamos acelerar ainda mais esse movimento. Ai, Topázio, eu tenho tanta coisa ainda, tanto assunto que eu queria trazer aqui. Eu falo demais. Não, é porque a gente tem que falar sobre o assunto, né? Senão não dá. Mas um questionamento que mais de um eleitor também me trouxe e realmente eu não tinha parado para pensar, e aí eu até fiquei assim me cobrando por não ter parado para pensar nesse tipo de situação, é em relação aos moradores de rua. Sim. Né? E mais de uma pessoa me trouxe isso. Então, assim, não sei se já tem alguma coisa já específica né, para a próxima gestão, o que a gente poderia fazer. A gente sabe que lá na passarela, né, tem alimentação, que tem, mas né, pessoas dizendo que não é o suficiente, até porque a gente vê que eles continuam na rua, a gente sabe que muitos deles querem continuar na rua, a gente sabe que é um desafio tirar eles da rua, mas enfim, tem alguma coisa em relação a isso? O que a gente poderia fazer para melhorar? Eu acho que esse é um problema mundial. Eu ontem vi uma notícia que 49% da população de rua dos Estados Unidos mora na Califórnia, na região de São Francisco e lá. Tu imagina o que é 49% da população de rua americana num único estado, numa única região. Se você vai a São Francisco, e eu já fui a trabalho, você não consegue andar na calçada porque você tropeça nas pessoas de rua que moram na calçada. Então, não é um problema exclusivamente nosso, e ainda quando comparado aos Estados Unidos, ou São Francisco, que é lá no Vale do Silício, o nosso problema ainda é pequeno quando for comparar. Veja que a estatística dá conta que a gente tem entre 900 e 1.000 moradores de rua hoje na cidade. E lá na Passarela, acho que a gente atende ao redor de 300. Por que a gente não atende mais? Porque a gente não quer? Não, a gente não atende mais porque o morador de rua não quer. Né? O morador de rua tem toda uma dinâmica própria que ele tenha o jeito dele de viver. Né? Então, é quase um estilo de vida, né? Quase um estilo de vida. A secretária Maria Cláudia, que está na prefeitura há 13 anos, assistente social de formação, e uma pessoa que tem um coração e uma técnica assim, aprimorada, ela sabe o quanto é difícil você trazer essas pessoas para a passarela. Porque quando você chega na passarela, você tem lá turmas. Você tem a turma A, você tem a turma B, você tem a turma que gosta disso, que não gosta daquilo. Você tem que se preocupar em separar as diversas pessoas dentro do mesmo espaço. Você tem que dar um tratamento digno, você tem que dar saúde, você tem que dar uma série de coisas. E você tem que convencê-lo a achar novamente o rumo da vida. Porque normalmente são pessoas que perderam o rumo. Então, eu às vezes encontro amigos e dizem assim, pô, Topázio, mas por que não pega, enfia na Kombi e manda para outro lugar? Bom, você como advogada sabe que hoje você só pode fazer isso se essa pessoa tiver no destino final da passagem de ônibus que eu der para ela, alguém que esteja esperando essa pessoa lá e que comprove que vai recebê-lo, né? Então, você não consegue mandar a pessoa... De onde é que você é? Ah, eu sou de São Paulo. Está aqui uma passagem para São Paulo, entra no ônibus e vai embora. Não posso fazer isso. Se não tiver alguém
lá no terminal do Tietê, lá em São Paulo, para recebê-lo, eu sou proibido pela lei de dar uma passagem para ele e mandar ele embora. Eu Então, acho que esse é a um problema. ideia né, algum tipo de capacitação para essa pessoa voltar a se sentir, a ter dignidade, né? A ter, é o que tu falou, se encontrar, né? Eu vou te dar um exemplo bem rápido. Há alguns anos atrás, tinha ali na sinaleira do Hotel Majestic um cidadão forte, saudável, com a placa. Eu só quero uma oportunidade de trabalho. Lá na empresa, o nosso pessoal do RH se sensibilizou, foram lá, conversaram com ele, nós tínhamos uma vaga para manutenção, trouxemos o cidadão, colocamos lá no hotel nos primeiros dias, tomou um banho, poxa, roupa nova, uniforme, pá, horário de expediente das 8 às 6 da tarde, um salário, uma remuneração, vale alimentação, vale transporte. 5 dias depois ele desistiu e voltou para a sinaleira com a mesma placa, porque é um estilo de vida, você não quebra isso de uma hora para outra. Agora, a gente vai ficar só assistindo? Não. A secretária Maria Cláudia tem lá um monte de projetos, né? Ela tem projetos de tratamento para quem quer ser tratado, ela tem projeto de capacitação e colocação na CONCAP, por exemplo. A gente tem algumas pessoas que trabalham na CONCAP e que vieram dos moradores de rua. Essa semana passada eu recebi dela um WhatsApp, ou ela postou na mídia social, um menino que morou 16 anos nos Estados Unidos, falando inglês fluente e morando na rua, se oferecendo para trabalhar em algum lugar na cidade que precisasse de alguém que traduzisse, etc. Então, você tem ali um universo de problemas e oportunidades que a municipalidade tem que tratar. E eu até convido, porque às vezes, de novo, né, aquilo que a gente falou, para problemas complexos, soluções não são simples. Então, o nosso time lá na passarela está disponível para receber qualquer cidadão que queira ir lá para ver o trabalho que faz. E se quiser trabalhar de voluntário, tem diversas organizações que trabalham lá, para que a gente possa vivenciar um pouco toda essa dificuldade que é, às vezes, de pessoas ou com problema de droga, ou com problema de desilusão. Dizem que, e aí eu vou dar um dado aqui especulativo, mas que boa parte das pessoas que estão na rua tem desilusão amorosa. O cara perdeu a esposa ou a esposa perdeu o marido e se desiludiu e foi morar na rua. E foi morar na rua e não voltou mais, né? Então, você tem problemas de todos os tipos, né, para serem resolvidos. Agora, é um problema social, sim. Graças a Deus, em Florianópolis, agora na pandemia, que você não tinha muito como sair na rua e controlar, a nossa equipe que faz a gestão disso é uma equipe absolutamente espetacular, mas é um problema que tem que ser enfrentado todo dia. Isso é que nem grama, né? Todo dia você tem que cortar um pouquinho, você tem que administrar um pouco, porque não tem um tiro. Você não dá um tiro grande e resolve o problema. São problemas que são resolvidos um pouquinho em pouquinho. Topaz, eu ainda queria falar sobre lixo orgânico, sobre sustentabilidade. Mas... Vamos falar do lixo. Vamos falar do lixo. Vamos falar do lixo. Deixa eu ver. A gente tem 2 minutos para falar do lixo. Eu também mas eu quero falar da mulher também. Eu quero falar de representatividade feminina. Então vamos falar da mulher. Vamos falar da mulher. De representatividade feminina, então, aqui é outra bandeira e outro projeto que eu acredito e defendo que a gente tem que ter paridade. Isso eu te falei pessoalmente também naquele café da manhã. Paridade nos cargos de gestão, de chefia, de secretaria, porque hoje a gente não tem. Então, hoje as mulheres são minorias não só no legislativo, mas também no executivo. E eu acho que para melhorar num, precisa melhorar no outro também, porque né, se não tem mulher no executivo, também no legislativo, por que as pessoas vão votar? Então, acho que uma coisa influencia a outra. Então, esse é outra bandeira e algo que eu vou lutar para que tenha essa representatividade feminina, essa paridade de gênero nos cargos de chefia e de gestão, porque não adianta ter mais mulher em cargos, entre aspas, comissionados, mas também não serem cargos de chefia. A gente quer estar nos espaços de tomada de decisão e de poder também. Mas então vamos voltar para o lixo, essa mensagem aí, que eu tenho bastante projetos aí, mas a gente vai ter bastante tempo para conversar lá a partir do dia 1º de janeiro sobre isso. E então vamos falar do lixo. Essa questão da mulher, para mim, é uma questão muito fácil de falar, porque lá na empresa, 75% são mulheres. E elas estão em todos... Dos cargos de chefia. Elas estão em todos os níveis da organização. Então, na diretoria, agora nós temos 2 diretoras mulheres e 6 diretores homens. Ainda não é meio a meio, mas a gente está evoluindo, né? Sobre a questão do lixo orgânico, eu também faço parte lá do movimento Lixo Zero. Florianópolis é protagonista na questão do lixo zero, com metas aí para 2030, etc.
E vejo que a gente tem que ter apoio de pessoas como você na Câmara para que a gente possa implementar de maneira mais rápida, inclusive na máquina pública, na Câmara, na Prefeitura, nas escolas, nos postos de saúde, porque a questão do lixo zero é um movimento que nunca acaba. Cada vez você quer reduzir mais a questão do resíduo. E Florianópolis está indo nesse caminho. Nós vamos fazer um projeto agora pioneiro em nível nacional, usando tecnologia da Universidade Federal, que é a compostagem de pequenos volumes. Né? Ao invés de a gente pegar os verdes, restos de alimentos, por exemplo, e mandar lá para o aterro de Biguaçu E e pagar caríssimo para ir para lá. R$ 138 por tonelada lá, nós vamos poder fazer isso no interior da ilha, em pequenas propriedades, remunerando o trabalhador rural para que ele faça a compostagem e ele gere o adubo orgânico e ele pode amanhã depois ou vender ou produzir hortaliças e a gente fazer todo o projeto de economia circular e de novo Florianópolis vai sair na frente com esse projeto. Desenvolvido pela CONCAP, pelo nosso diretor Lucas lá. A CONCAP faz um trabalho muito legal, né, nesse sentido. Absolutamente fantástico. Absolutamente precisa fantástico. ser valorizado. A gente precisa, inclusive, a população valorizar as pessoas que trabalham no centro de triagem, valorizar os funcionários da CONCAP e fazer o nosso dever de casa também, né? A gente não pode só cobrar do poder público. A gente tem que cobrar do poder público, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Agora, eu não posso esquecer uma coisa. Não posso esquecer de pedir um voto para ti. Porque no dia 15 nós temos que votar na Andréa 10111, é isso, né? 19111. 19111, né? Nós temos que votar na Andréa 19111, porque nós precisamos começar a incluir mais mulheres na estrutura pública. Vamos começar pela Câmara, que não depende da escolha de ninguém, depende da escolha de cada eleitor. Se o eleitor quiser botar 50% da Câmara de mulheres, ele vai escolher mulheres como você, vai votar e nós vamos ter uma Câmara plural, né? Homens e mulheres na Câmara e qualquer gênero que for. Então, 19111, Andréa para vereadora, Jean 25 no próximo dia 15, para que a gente faça uma dobradinha, uma Câmara que olha para frente, que pensa a cidade daqui a 10 anos e uma prefeitura que seja parceira da Câmara de Vereadores e possa ajudar a construir aquela cidade que todos nós almejamos, todos nós queremos. Topázio, só tenho a te agradecer, tá? Eu quero reconhecer aqui também o trabalho que foi feito nos últimos 4 anos, porque eu tenho um pouco esse perfil, acho que por ser advogada, enfim, né, de trazer aqui essas demandas dos eleitores, e aí parece, assim, que sou como, né, não só ar crítico, eu acho que a gente tem que elogiar todo o trabalho que vem sendo feito, que realmente é incrível, mas a gente sempre pode melhorar e a gente tem que pensar assim. Então, agradecer a tua disponibilidade de estar aqui essa noite. Eu sei que está corrido, que está se recuperando aí de uma gripe também, possível, né? Covid ficou meio assim, e eu sei que estavas numa live antes, então, obrigada. Foi incrível. Obrigado. Já tinham, né, te elogiado muito, eu vou reiterar aqui que as pessoas te elogiam muito o teu caráter e a tua integridade, então parabéns, foi uma honra para mim estar aqui essa noite. Gente, e agora, obrigada para todo mundo que assistiu, para quem vai assistir, porque vai ficar gravado. Não vote nulo, tem muito candidato bom, vamos voltar a acreditar na política, vamos participar da política, o voto é só o primeiro passo, vamos voltar com responsabilidade e vamos eleger mais mulheres. 19111, dia 15 de novembro e 25, Jean e Topázio. Obrigada, Topázio. Obrigado. Boa Obrigado. noite. Bom falar contigo. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau para todo mundo que estava com a gente.